trabalho multiprofissional, todas as ideias que a gente já teve até então foram com trabalhos multiprofissionais, porque não dá para achar que você trata o indivíduo só no físico, mas também não dá para você achar que você trata o indivíduo só no psicológico. Então o legal é você ter essa abordagem tanto psicológica, quanto do pessoal da nutrição, quanto do pessoal da área de educação física, para você conseguir entender o indivíduo como um todo. Então por isso a nossa ideia é de associar, falar um pouquinho desse papel do psicológico e agora a gente falar um pouco do papel dos exercícios físicos mesmo no emagrecimento. Muita responsabilidade é colocada nos exercícios, né? Então primeiro falou da serotonina, quanto que a serotonina ajuda o indivíduo. E normalmente a pessoa quando está ansiosa, quando passa por algum problema, é a primeira coisa realmente que os médicos recomendam. Vai fazer atividade física que isso vai te ajudar. Mas a pessoa não tem nem o ânimo de começar, que foi o que você falou, você não tinha nem ânimo de sair de casa, quanto mais começar uma atividade física. Então, muita responsabilidade é colocada no exercício. E se a gente pensar no exercício específico para emagrecer, né? Quanto que o exercício efetivamente ajuda no emagrecimento? Então, um pouco de tudo isso que eu vou falar aqui. Então, começando aqui, esclarecendo, a Ana falou sobre isso, a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, a atividade física é toda e qualquer atividade que você utiliza o corpo, que gasta calorias. Então, eu aqui me mexendo, estou gastando mais calorias do que vocês aí parados. Desculpa aí. Então, assim, qualquer coisa, cozinhar, andar, lavar roupa, tudo, a caminhada que vocês fizeram até aqui, tem alguém aí chacoalhando o pé, isso é atividade física. E o exercício é uma sequência sistematizada de atividades com um objetivo. Então, na verdade, através do exercício, você busca um objetivo, que pode ser um tratamento de depressão, ansiedade, pode ser um emagrecimento, pode ser o exercício simplesmente para se sentir bem, entre outras coisas. Então, o que acontece conosco, adultos, profissionais ou não da área de educação física, é que, ao passar dos anos, nós diminuímos a quantidade de exercício que a gente faz no nosso dia a dia. Então, isso foi um estudo publicado em 2007 e mostra que quando a gente tem 18 a 24 anos, a gente tem um nível de exercício que a gente vai fazendo e conforme a gente envelhece, a gente diminui a quantidade de exercício que a gente faz. E aí, o que acontece? A gente engorda. Então, há uma expectativa, assim, é normal se você for ao seu médico depois dos 35 anos e você engordar 1 quilo por ano. O seu médico vai achar normal. Porque isso é natural do ser humano, a cada ano que passa, aumentar os quilinhos. Então, é mais ou menos essa evolução que a gente percebe. Ao passar dos anos, a gente acaba engordando. E por quê? Como que ocorre esse processo de peso? Primeiro, pelo que eu já falei, diminuição de atividade física e exercício físico. Depois, alguns fatores psicológicos que em algum momento da vida contribuem para que a gente chute o balde, né? Então, os fatores psicológicos contribuem também para esse aumento de peso durante a vida. Porque quando a gente é criança, qual a nossa preocupação, né? E aí, ao longo dos anos, esses fatores psicológicos vão prejudicando. Nossa má alimentação, né? Não é o caso aqui, hoje só temos coisas saudáveis, mas a má alimentação contribui para isso. Muita gente alega que não faz atividade física por falta de tempo, mas o que a gente sabe, no fundo, é preguiça, né? O tempo é uma questão de prioridade, a gente administra o nosso tempo como quiser. Esses dias eu li um artigo do Drauzio Varela que falava sobre o sedentarismo. Quando a gente vai no zoológico, não tem nenhuma onça adulta correndo. Elas estão todas deitadas, descansando. Então, essa é a nossa tendência. Se a gente puder sentar, parar, ficar parado, é isso que a gente quer. Então, isso aqui contribui para que ao longo da vida a gente aumente o peso. Até que no momento você assusta. E você se depara com o espelho e fala, opa, peraí, o que aconteceu comigo? Por que eu engordei todos esses quilos? Quando eu perdi o controle da minha vida? Quando que eu deixei todos os outros fatores influenciarem a minha vida? E aí, então, a gente ganha gordura. Existem dois tipos principais de gordura que a gente pode acumular. Primeiro,
chama de obesidade maçã, que é uma obesidade uma gordura mais concentrada na região do abdômen. Isso é mais frequente nos homens, fisiologicamente explicado. Então os homens têm mais gordura abdominal. E essa obesidade representa maior risco à saúde. Por quê? O indivíduo que tem essa gordura não é uma gordura que você segura, é uma gordura que está lá dentro, em volta dos seus órgãos e muitas vezes dentro dos seus órgãos. E essa gordura, ela causa várias outras alterações metabólicas. Então, normalmente, a pessoa que ganha uns quilinhos na região abdominal, ao longo da vida, ela se torna diabética, hipertensa, aumentando o risco cardiovascular. Então, essa é a gordura perigosa. E a outra gordura é uma gordura mais periférica, mais frequente em nós mulheres, que é uma gordura subcutânea. O que é isso? Fica embaixo da pele. Então é uma gordura que não representa tanto risco à saúde. Beleza? Independente da maneira que a gente engorda, é mulher, é homem, aumentou o peso, a gente assusta. Então, pensando nos fatores fisiológicos, né, no nosso organismo, efetivamente, o que causa esse aumento da nossa gordura? Então a gente tem uma ingesta calórica que hoje existem várias pirâmides dos alimentos, mas teoricamente no topo são as gorduras, os lipídios, no meio as proteínas e a base da nossa alimentação deve ser de carboidratos. Então é uma balancinha. O quanto eu ponho para dentro de calorias nessas formas de alimento e quanto que eu gasto. Então eu vou ter um equilíbrio se eu estou comendo a mesma coisa que eu estou gastando. E como que eu posso gastar? Existem 3 formas de gastar. Uma é o topo da pirâmide, que é chamada efeito térmico dos alimentos. Então, a cada refeição que a gente faz, por exemplo, vocês acabaram de comer uma salada de fruta. Nesse momento, o organismo de vocês está queimando calorias para metabolizar esse alimento que vocês comeram, que é o quê? Digerir o alimento, absorver os nutrientes e etc. Isso é chamado efeito térmico dos alimentos. Por isso que a gente serviu o café, para vocês queimarem calorias, tá, gente? Mas por que a gente não emagrece comendo? Porque esse gasto calórico é muito pequeno. Então, se você faz uma ingesta de calorias muito grande, o seu organismo não dá conta de metabolizar todas essas calorias. Bom, o meio aqui da pirâmide são as atividades físicas e os exercícios físicos que a gente faz no nosso dia a dia. E finalmente, a base da pirâmide é chamada taxa de metabolismo basal, que são as calorias que a gente gasta para se manter vivo. Então, para o seu coração bater, para o seu pulmão funcionar, para você manter o seu organismo funcionando, o seu cérebro pensando. Isso é chamado de taxa de metabolismo basal. É o que mais a gente queima calorias. Então, por que também a gente não fica muito obeso? Porque a gente gasta calorias através da taxa de metabolismo basal, mesmo que a gente não faça tanto exercício. Tudo bem? E aí, do que depende essa taxa de metabolismo? Principalmente da quantidade de músculos que a gente tem. Então, o exercício, além de ajudar a queimar calorias na hora do exercício, ele auxilia a aumentar a nossa massa muscular. E por isso, a gente aumenta a nossa taxa de metabolismo de repouso. Então, só o fato de fazer exercício, você garante um maior gasto calórico. Beleza. E aí, que tipo de exercício, qual a duração, qual a frequência dos exercícios? Na verdade, o que a gente queria era isso aqui, né? Coloca o patins, anda na esteira, beleza, estou fazendo esteira. Mas existem exercícios específicos. Que tipo, qual duração e qual intensidade que a gente deveria fazer? A gente sabe que os exercícios aeróbicos, caminhada, andar de bicicleta, dançar, esses exercícios promovem um maior gasto calórico durante a realização deles. Já os exercícios resistidos, que é a musculação, a ginástica localizada, o que ela faz por nós? Aumenta os nossos músculos, para garantir o que eu falei, um aumento da taxa de metabolismo basal. E a gente também
Pode fazer os exercícios de alongamento para chegar assim a essa forma física. A gente pode fazer relaxamento, exercícios respiratórios. Na verdade, esses exercícios aqui, eles não queimam tantas calorias. Porque o que seria o ideal? A gente queimar a caloria fazendo ou exercício aeróbio ou exercício resistivo. Pensando em exercício, tá? E aí, quanto tempo? Pelo menos 30 a 40 minutos. E eu digo pelo menos. Porque o que acontece é que as novas recomendações sugerem que o indivíduo faça mais exercício do que falavam antigamente dos 30 minutos diários. Então hoje, pelo menos 40 minutos, 3 a 5 vezes na semana. Isso quer dizer que quanto mais tempo você faz exercício, quanto maior a sua frequência, maior o seu gasto calórico. É número, quanto entra e quanto você gasta. Bom, qual a intensidade? A gente fala muito da intensidade. Por quê? Não adianta você fazer um exercício muito intenso e você se machucar. Então, durante o exercício intenso, você vai ter um gasto calórico maior, concorda comigo? Mas o risco de se machucar é maior. Então, o que se recomenda? Atividades moderadas. Porque nas atividades moderadas é que você tem o maior gasto de gordura. As atividades mais intensas, você tem mais gasto calórico, mas o substrato energético que você usa, tal, isso daí é um outro aspecto, não é só gordura, a gente acaba usando carboidrato. Então, pensando em intensidade, o ideal é exercício moderado, que os riscos estão aqui embaixo e os benefícios estão aqui em cima. O que é isso? É você se exercitar com prazer. Você encontrar uma atividade que você goste de fazer e que você não morra durante as atividades, que você faça uma atividade adequada ao seu nível de condicionamento físico, tá? Então, pensando em intensidade, é mais ou menos isso. E aí, existe uma instituição que chama American College of Sports Medicine, que estudam esportes, atividade física, medicina, e eles publicaram um artigo em 2009 falando sobre, eles olharam todos os outros estudos que já foram feitos com exercício, todos os estudos, para ver quanto de exercício era necessário para emagrecer, para manter o peso e etc. E aí, para prevenir o aumento de peso, então para qualquer um de nós aqui não engordarmos de hoje para amanhã, a gente precisa manter a nossa alimentação saudável, não pode chutar o balde, tá? E fazer uma atividade física pelo menos 150 a 250 minutos por semana. Então seria 50 minutos de atividade física 5 vezes na semana. Para a gente manter o nosso peso. Vejam como é difícil. Agora, para que haja uma perda de peso modesta, 2 a 3 quilinhos, você precisa pelo menos 200 minutos, mas associado à restrição dietética. E para que você perca de 5 a 7 quilos, que é a média, eu dou aula, eu pergunto quem aqui quer emagrecer 5 quilos? Todo mundo levanta a mão. Para você emagrecer de 5 a 7 quilos, que é o que todo mundo gostaria, inclusive eu, você precisa fazer 420 minutos de exercício semanalmente. Isso, pessoal, é 1 hora e 24 minutos, 5 dias da semana. Não é para vocês desanimarem, tá? Mas não dá para transferir para o exercício a responsabilidade de que ele vai te emagrecer. Porque se não houver compensação com a alimentação, o exercício sozinho não é suficiente. Conseguem perceber? Todo mundo aqui tem 1 hora e meia, 5 dias da semana para treinar? Não dá, né? Não dá. Mesmo aí vai cedo do trabalho, os outros olhando torto, é difícil. Então, por isso que a gente precisa associar a alimentação. Quanto mais exercício, melhor. O volume de exercício é melhor. Então, se você não consegue os 5 dias da semana, mas você consegue o sábado e domingo, isso é importante. Se você não consegue 30 minutos seguidos, mas você consegue 10 minutos de manhã, 10 à tarde e 10 à noite, isso ajuda. Na verdade, você fazendo exercício, você vai
tirando aí calorias da sua mochilinha, que às vezes pode ser aqui, né? Pochetezinha, sua mochilinha, tá? E os exercícios resistidos, o que esse estudo aí verificou? Que ele, isolado ou associado à restrição dietética, aumenta a massa magra, que é o que a gente quer. Porque, conforme a gente passa dos 30 anos, toda mulher fala isso, né? Ah, meu metabolismo está lento depois dos 30. Mas, na verdade, por quê? Porque perdeu massa muscular. Então, com os exercícios resistidos, você fica assim fortinho e você aumenta a sua massa livre de gordura, que é o que vai te ajudar nos próximos anos a se manter magro, tá? E pode aumentar a perda de peso associada ao exercício aeróbico. Então, o treinamento ideal seria a associação do exercício resistido com o exercício aeróbico, que é o que a grande maioria das pessoas fazem hoje. E as atividades físicas? Devem ser incluídas? Sem dúvida. Então, jardinagem, subir escada, dar a opção para a escada comum, que é a escada rolante, ir a pé até a padaria, não pode comprar pão de queijo, mas ir a pé até a padaria, você ir a pé a determinados lugares perto, isso soma nas calorias do seu dia que você deveria gastar. Então, a gente que trabalha com redução de peso há alguns anos, eu dou aula em faculdade também. Então, quando você trabalha com os alunos que são da área, os alunos não se importam em descer, quantos lances de escada até a quadra? É uma imensidão de escadas para ir jogar na quadra. Mas quando você fala com pessoas normais, ir daqui até ali é um esforço. Então, quando a gente trata o emagrecimento mais complexamente, vamos dizer assim, qualquer atividade física que a pessoa consegue inserir no dia a dia dela, já faz diferença no gasto calórico total. Então, se você come uma certa quantidade de alimentos e gasta, você mantém o seu peso, tá? Se você come muitos alimentos e gasta pouco, o que acontece é que as calorias da alimentação são muito maiores do que você conseguiria gastar com atividade física. Aí o que acontece é uma insatisfação constante. Você está fazendo atividade física, você está pensando em mudar a sua alimentação, mas você não está conseguindo diminuir na balança. É porque ainda a ingesta calórica está muito alta. E finalmente, se você comer moderado, mas realmente aumentar o seu gasto calórico durante o seu dia, o que acontece? Normalmente as pessoas emagrecem. Então, por que eu estou comendo exageradamente? Muitas vezes isso é associado a fatores psicológicos. Uma vez detectado isso, quando você percebe qual é o problema, é mais fácil de tratar. Porque quando você percebe que você está ansioso, quando você percebe que você está perdendo o controle, isso fica mais fácil de você tratar. E a atividade física tem que fazer sempre que possível. Bom, pensando em calorias então, tá? Vamos para uma parte mais prática. Uma pessoa que pesa 90 quilos e faz 30 minutos de exercício, se ela fizer uma musculação leve, ela vai queimar 160 calorias, tá? Uma ginástica localizada, assiste a Solange Frazão lá na TV e fica fazendo com ela. Você queima 130 calorias, mas 2 biscoitinhos desses, gente. 145 calorias. E eu tenho que assumir que essa é a melhor bolacha que existe. Então, 2 biscoitos e meios zeram 30 minutos que você suou. Por isso é tão difícil. É caloria. É quanto entra e quanto gasta. Um outro exemplo, sem querer desanimá-los, tá, gente? Hidroginástica, 30 minutos, 150 quilocalorias. Mas, se você chegou em casa com pressa, comer uma lasanha, 227 calorias. Então, é isso que precisa ponderar. Não é só o exercício que vai solucionar o problema de todo mundo. O tratamento de perda de peso precisa ser multiprofissional. Então, é importante você ter acesso às calorias dos alimentos para você saber o que você pode comer ou não. Bom, aí, uma caminhada rápida na esteira, você queimaria 270 calorias. Mais uma fatiazinha desse bolo, 253 calorias. Eu peguei os mais calóricos, tá, gente? Vou assumir. Mas são os melhores também, né? Você vai querer um bolo sem recheio? Qual a graça, né? E aí, ó, andar de bicicleta.
bicicleta, 172 calorias. Um bombonzinho, gente. Aqui tem dois, mas é um só, tá? 113 quilocalorias. Então, é isso que precisa pensar. Quanto que eu estou gastando e quanto que eu estou ingerindo. E por que eu estou ingerindo essa quantidade dessa forma, tá? Bom, e aí com relação aos exercícios, para eu queimar calorias. Então, vocês aí me assistindo ou assistindo TV por meia hora, vocês queimam 66 calorias. Veja que bom, vocês estão queimando aí 66 calorias. Por isso a gente fez uma palestra bem longa, tá? Vocês queimarem bastante. Só que, se você passear com seu cachorrinho, olha como ele fica feliz, gente. E você queima 150 calorias. É uma atividade da vida diária que você pode fazer, muda a sua rotina, não necessariamente você precisa pôr um tênis, ir numa academia, comprar um tênis, nada disso. Um outro exemplo, dirigir 80 quilocalorias. Se você andar acelerado, não é dirigir acelerado não, tá gente? Que às vezes me perguntam isso na palestra. Se você caminhar acelerado, queima essas 270 calorias. Tá? Então são opções, é o que a Ana falou no começo. Nosso dia é cheio de escolhas. Se você vai levantar ou se você vai ficar da cama. Se você vai a pé ou se você vai pegar seu carro. Então, essas escolhas que a gente tem que pensar, porque é isso que vai depender do nosso futuro. O seu médico vai achar normal você engordar 1 quilo por ano. Só que você não vai achar normal quando você chegar nos seus 55 e você vê que você engordou 20 quilos durante todos esses anos. Tá? Bom, outras coisas que o exercício ajuda muito, né? A gente falou bastante disso aqui no começo. É tratamento, forma de tratamento não medicamentosa para depressão e ansiedade. É importante você encontrar uma atividade que você goste, porque muitas vezes a pessoa... eu sempre dou esse exemplo, as pessoas muito agitadas, de repente entram na aula de yoga, aí ficam mais ansiosas ainda, quer socar, né? Quer dar um soco na cara da professora na hora que acaba a aula, porque não tem nada a ver com você aquela atividade. Então, encontrar uma atividade que faz bem, o próprio momento da atividade é prazeroso. Então, mesmo que você volte para casa depressivo, mas naquele momento da atividade é algo que te fez bem. E melhora, sem dúvida, autoconceito, autoestima, a maneira que você se vê, a maneira que você se coloca perante ao mundo, a vontade que você tem da mudança, de ir atrás, de melhorar de alguma maneira aquilo que você está enfrentando. Bom, e isso daqui é com relação ao sono, porque é muito comum as pessoas começarem a fazer atividade física e terem uma melhora no sono. E aí eu fui atrás, existe esse estudo que pesquisou, foi um estudo epidemiológico grande em São Paulo, e o que ele viu? Que 28% das pessoas fisicamente ativas, mais 72% dos sedentários se queixavam de insônia. Então, o não dormir bem é um problema da sociedade moderna, então mesmo a pessoa que faz atividade física, muitas enfrentam, 28% enfrentam dificuldades ao dormir, mas as sedentárias, pior ainda. E qual que é o problema disso? Que no sono, quando você dorme, você libera hormônios. Entre eles, existe um hormônio que é liberado no sono profundo, que é o GH, que é o hormônio de crescimento. O GH favorece a nossa massa muscular. Então essa massa magra que a gente perde ao longo da vida, ela é mais fácil de ser formada quando a gente tem esse hormônio liberado. E quando que a gente vai conseguir esse hormônio? Só no sono profundo. Então aquelas pessoas que dormem e acordam, aquelas pessoas que não dormem bem, elas têm uma baixa produção do hormônio de crescimento, o que vai piorar a taxa de metabolismo basal a longo prazo. Tudo bem? Bom, qual a ideia? Através da atividade física, cuidar de você. Pensem no que vocês estão fazendo por vocês. Eu sempre falo isso, quando a gente é criança, nossa mãe arranca a gente da cama e obriga a gente para a escola. Então, levanta aí e vai para a escola. Eu dormia de uniforme já. Mas tinha que ir. Só que depois que a gente é adulto, a gente tem que fazer as nossas próprias escolhas. Então, façam essa escolha de cuidar de vocês.
seja buscando uma terapia, seja buscando uma atividade física que vocês se identifiquem, seja através da criação de uma música, cantando no chuveiro, mas isso é o cuidar. E é isso que, assim, que a gente está aqui se propondo a fazer, de alguma maneira ajudá-los a cuidarem da saúde de vocês. Então, queria agradecer, saber se vocês têm alguma dúvida específica com relação ao exercício. Professor, uma coisa que eu vi na palestra do Pombo, né? Eu acho que lá ele esclareceu, mas acho que muitas pessoas vão ver dúvida. Ele falou assim, sobre o percentual de treinamento. Todo mundo fala assim, né? Para fazer um treinamento, a pessoa, eu quero ter um gasto energético, emagrecer, a pessoa fala, então hoje nós vamos trabalhar 75% a 85% de intensidade. Aí ele falou assim, as pessoas, então tá bom, mas intensidade do quê? Ninguém sabe qual é a intensidade. Vai saber que vai trabalhar 75% a 85% para ter gasto energético. Mas ninguém sabe qual é a verdadeira intensidade que está trabalhando. E a maior dificuldade das pessoas entenderem isso daí. Porque se você ultrapassar esse alvo, que você chega máximo, né, que você tem esse alvo para a gente, tá, no geral. Se você ultrapassar, às vezes você tem um desgaste físico muito grande, você não consegue terminar o exercício. E se você gastar menos do que isso, você não emagrece. Então a maior dificuldade das pessoas entenderem é isso daí. Tá, nem como falar em porcentagem, porque eles ali todos são públicos leigos. Na verdade, qual a intensidade do exercício? O que é isso? É o quão cansado você fica na hora de realizar o exercício. Então existem cálculos que a gente faz através da sua frequência cardíaca máxima, aquela frequência do teste ergométrico, ou através da sua idade, que você determina uma zona que a gente chama de zona alvo, que é a zona que você queima mais gordura. Se você trabalhar abaixo disso, você não queima caloria suficiente. Se você trabalhar acima disso, além do risco de lesões, você muitas vezes também não usa a gordura como fonte de energia. Então o que a gente recomenda para público leigo? Vai fazer uma caminhada. Qual a intensidade? Que você consiga conversar com alguém enquanto você anda. Porque se você está muito ofegante, significa que seu coração está batendo muito rápido. E aí você já não está queimando mais gordura, tá? Então, para público leigo, tem que caminhar, mas precisa sentir um pouco de cansaço, mas você precisa conseguir conversar. Então eu sempre digo, cante uma estrofe de uma música. Se você não precisar respirar no meio, é porque a intensidade está adequada. E agora, cientificamente, a melhor maneira é teste ergométrico. Então, sem teste ergométrico, você não tem muito parâmetro. Então, você está treinando seu aluno por idade. Só que, idade por idade, tem uma pessoa de uma idade muito mais condicionada do que uma pessoa de outra idade. Da mesma idade, com outro condicionamento físico. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Eu tenho. No caminhar, né? Você tem a tendência de você, como a gente falou, se você fatigar, né? A tendência também é a pressão subir, né? Ou não? Então, a pressão arterial, ela responde a qualquer alteração que você tem. Então, se você está ansioso, sua pressão sobe. Se você sente uma dor, a sua pressão sobe. Durante o exercício, a pressão também sobe. Só que se você fizer um exercício moderado, esse aumento da pressão, ele não representa nenhum risco para a sua saúde. Desde que a sua pressão esteja controlada. Então, você é hipertenso? Então, a hipertensão tem que tomar remédio todo dia. Então, tome o seu medicamento todo dia, pode fazer a caminhada. Como? Moderada. Se a sua caminhada está muito exaustiva, possivelmente pode chegar a um nível de pressão muito alta. Por exemplo, se você resolver, hoje eu vou correr. Sua perna aguenta. Você fala, não, hoje eu estou no pique, eu vou correr e tal, comi uma salada de frutas de manhã, eu vou correr. Mas o problema é que não pode ser muito intenso. Então, tomando medicamento, garantindo que a sua pressão está controlada, faça exercício moderado. Assim como a musculação. Já estou te cutucando aí, você está correndo. Não, ele vai um dia, ele quer se andar 3 horas, e daí ele não vai mais. Entendeu? Entendi. Então, o volume, andar 3 horas até pode. O que não pode é fazer uma atividade muito intensa. Então, mas ele quer, entendeu? Então, não dá para compensar. Então, assim, o ideal é gaste calorias ao longo do seu dia de outras maneiras e quando sair para caminhar, tenta manter uma atividade, uma intensidade moderada. Vai cantando uma música, vai conversando com ela, tal, porque aí você garante que está moderado. Porque muito acima pode representar um risco para a sua saúde.
Uma vez nós fizemos lá no modo polar na faculdade lá. Aí a professora, não, tem que chegar entre 10 e 130. Ela começou a atividade e todo mundo 140, não pode parar que tá ruim. Exatamente. Não, o batimento cardíaco não pode ficar muito alto, porque a pressão vai subindo proporcional. Então tem que fazer moderado. Mas não por isso não pode fazer, tem que fazer. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Eu, no momento, não posso fazer nenhum tipo de atividade devido ao problema que eu estou no meu quadril, né? Eu não posso caminhar, não posso nada. Até a ir para o ginásio, como é que eu proibido. Por eu estar com cisto no ferro, ele falou assim, dependendo do movimento, pode quebrar. Então, para mim, está muito difícil. Eu estou fazendo a dieta, né? E eu já emagreci mais de 20 quilos. Que bom. Com alimentação natural. E eu mudei toda a alimentação, passei tudo integral. Legal. Eu não conhecia, não era acostumada, né? E mudei. Aprendi a comer. É tudo bem mais caro, realmente. Mas mudou muito a minha vida. Já mudou, já deu uma grande mudança. Então, já está me ajudando. Mas se eu pudesse fazer qualquer atividade, ajudaria muito mais, né? Então a senhora pode fazer atividades com o braço. Ah, então, isso que eu queria saber. Porque o seu braço é 20% do seu corpo. Então, não mexendo a perna, mas qualquer movimento que a senhora faça de braço, uma hora eu falo senhora, uma hora eu falo você. Você. Qualquer movimento de braço, você tem gasto calórico, é o que a gente falou. Até a gente trabalhava na Unimed, tinha uma professora que foi lá trabalhar com a gente, e ela é muito engraçada, a Ana, e ela falou que chegou uma senhora que não podia se movimentar. Que ela tinha dor para mexer o pé, que ela tinha dor para mexer a perna, o joelho, tudo. Aí ela falou assim, então a senhora vai piscar. Que era a única coisa que a senhora podia. Mas na verdade, qualquer movimento que você faça de braço, as mãos, rotação de pé, como o seu problema no fêmur, sentadinha, estender e flexionar a perna, isso é gasto calórico. Então se a senhora já emagreceu uma certa quantidade, e agora a tendência é estabilizar, porque só a alimentação também a gente sabe que chega uma hora que estabiliza, gaste calorias de outra forma. Pisque, sorria, mexe os braços, pega uma almofadinha, qualquer movimento de braço ajuda, pode fazer. Então beleza. Então eu faço. E o joelho tá bom também. Não, mas sentada, se você flexionar o joelho. Eu mais a perna esquerda do que a direita. Então, qualquer movimento. O movimento brusco que eu faço, dói, né? Então, mas é um movimento, sabe? Sempre no braço. É isso que precisa. Tá. Isso mesmo. Então pode ir para academia e fazer parte superior. Membro superior, pode. A ortopedista falou também que eu não posso fazer atividade física. Na verdade, eu nem consigo mal andar, né? E o meu grande pânico é esse, porque a minha alimentação é normal, é um pouquinho a mais por causa da atividade física intensa. Agora que eu me machuquei no desespero de ganhar peso, eu tô, mas assim, com muito medo mesmo. Mas então pode ir para academia e fazer membro superior. Tranquilo, é a mesma situação, é só estabiliza o quadril, então ou sentada, faz movimento sentado, deitado, membro superior, tranquilo. Até a gente tem um colega aqui na cidade que ele trabalha muito com cadeirantes, né? E ele comprou o ergômetro de braço. Porque essas pessoas que não têm as pernas não conseguem se movimentar, então elas vão ficando obesas ao longo da vida. Então, o exercício aeróbio com o braço é uma maneira eficiente de queimar calorias, então, mas na musculação pode fazer tranquilo. O fisioterapeuta foi tentar fazer primeiro comigo exercício para fortalecimento do músculo para a cirurgia que eu vou fazer. Não deu certo, não dá. Aquele movimento que vai contrair, né? Não aguentei fazer. Ele falou, realmente não tem que fazer, né? Aí eu parei. No caso, movimentação dos braços já ajuda bastante, porque são calorias que você gasta ao longo do dia. E a aninha fortalece, mesmo assim, seu quadril não podendo mexer, faz fortalecimento de coxa, porque estabiliza seu quadril. Faz fortalecimento de coxa, você consegue treinar panturrilha, você consegue treinar posterior. O que não pode é fazer o aeróbio, porque você vai sentir dor, porque é seu quadril. Mas dá pra fazer sim. Não dá pra assumir que não dá pra fazer nada. Em último caso, gente, pisa. Alguma coisa. Já queimou umas calorias. Porque, assim, às vezes eu tento, sabe, ficar um pouquinho na ponta do pé, mas dá aqueles um soco na minha perna. Então eu tenho medo de cair.
Não, evita movimentar a perna. equilíbrio, né? Porque na hora da dor, a tendência é desequilibrar. Então, mais movimento do braço. Ah, tá. Certo? Então, Aninha, vem aqui pra gente despedir. Queria agradecer muito a presença